Hoje nós vamos entrar na quinta e última tríade dos Salmos de Romagem. Essa tríade nós vamos continuar a ver a ação de Deus na condução do seu povo, rumo a Jerusalém celestial, em cumprimento de todas as suas promessas. Nessa última tríade a gente vai ver uma linha melódica. A gente sempre traça assim essa linha melódica, né? Casando um salmo no outro. E a gente vai ver um Deus em Cristo, na promessa, Deus da unidade e Deus da igreja. Então vamos lendo os salmos de acordo como a mensagem for caminhando, tá? Então abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 132. Amém? Diz assim o salmista: Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento de tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te damos graças pela tua palavra, pelas tuas promessas, pelo cumprimento das tuas promessas e por reconhecermos em ti um Deus, Senhor, que guarda o teu povo, que zela pelo teu povo. Então continue nos abençoando, Senhor, que essa mensagem seja para a edificação do teu corpo e seja para a glorificação do teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, para a compreensão desse salmo, se faz necessário a gente dar um passeio pela história. Lá em Êxodo, capítulos 25 e 37, não precisa abrir, mas se você quiser ir anotando, você vai anotando. Nós temos a instrução para a construção da arca, a qual Deus orienta como ela deveria ser feita e que ela abrigaria as tábuas da lei. No Antigo Testamento não está dizendo o maná e o bordão de Arão que floresceu, mas lá em Hebreus, no capítulo 9, no verso 4, está falando sobre isso. A arca, ela representava a presença de Deus e ela seguia o tabernáculo, né? Conforme o povo de Deus ia se movendo,
Eles desmontavam o tabernáculo, armavam o tabernáculo, e a arca era a presença de Deus no meio do povo. A arca ela foi perdida algumas vezes, até a sua recuperação por Davi, que está lá em 2 Samuel, capítulo 6, dos versos 12 a 19. O rei Davi considerava que ele ter a sua própria casa e Deus não ter a casa dele era algo meio estranho, sem sentido, porque ele, um rei, tinha uma casa onde ele residia e Deus tinha uma tenda e ficava, a representação de Deus ficava andando numa tenda e às vezes perdida. Então, Davi, ele queria construir uma casa para a morada de Deus. E Deus lhe informou, isso está lá em 2 Samuel, no capítulo 7, de 1 a 17. E Deus lhe informou que ele não iria construir essa casa, mas sim o seu filho, e que da sua descendência se assentaria para sempre no seu trono. Isso já está lá em 2 Samuel, capítulo 7, no verso 13. Em 1 Crônicas 22, dos versos de 1 a 19, Davi informa a Salomão que deixou tudo preparado para que ele construísse o templo, e que foi negado a ele porque ele foi um homem de guerra e que derramou muito sangue sobre a terra. Mas Deus também viu em Davi uma certa vaidade em construir uma casa para Deus. Assim aconteceu, Salomão construiu o templo, e sobre esse contexto é que este primeiro salmo que nós lemos, ele é escrito. Esse salmo é um pouquinho maior que os demais, ele tem 18 versículos, a gente vai dividi-lo em 4 partes. A primeira dos versos de 1 a 7, que é a promessa de Davi a Deus. Os versos 8 a 10, que é a repetição da oração de Salomão, repetição de parte, tá? Da oração de Salomão na entrega do templo, depois que ele constrói. Os versos 11 e 12 é a promessa de Deus a Davi. E dos versos de 13 a 18, a promessa de Deus para o seu povo. Ok? Então a gente vai seguir iniciando aí pelos versos 1 e 2, que diz assim: Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Aqui o salmista ele começa a lembrar a Deus as promessas do rei Davi, que o rei Davi fez, como se Deus necessitasse de ser lembrado de alguma coisa. Na verdade, ele falava da fidelidade, do amor de Davi por Deus. Davi era um servo de Deus. Apesar dele, ele era um servo de Deus. E qual foi a promessa feita por Davi? Elas estão aí nos versos de 3 a 6. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Como eu disse antigamente, a arca andava de lugar em lugar e sem um ponto certo, sem um ponto fixo. Por esta razão é que ele diz que ouviu dizer que a arca estava em Efrata, mas a arca foi achada no campo de Jaar. Ela andava perdida, sem um lugar certo. A presença de Deus não pode ser dessa forma. Agora o povo que estava na terra, estavam fixos em um tempo que, apesar de batalhas, o rei Davi era um homem de muitas batalhas,
O povo gozava de uma certa paz. Davi propõe a morada para Deus, que representava a sua presença e a sua aliança com o povo. E aqui a gente vê dois equívocos que geralmente homens cometem, homens até de Deus, e apesar de toda boa intenção, de toda sinceridade de coração e zelo, são erros. Um é lembrar Deus de alguma coisa, e a outra é querer dar a Deus alguma coisa, principalmente aqui desta terra. Isso afeta os atributos de Deus que nós proclamamos. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Nós em tudo dependemos dele, ele em nada depende de nós. Ele é Deus. Soa como um misto de vaidade e orgulho, nós queremos dar alguma coisa a Deus. No máximo, lhe prestamos adoração e culto, e até isso, é Ele quem nos chama, é Ele quem nos dirige, e é Ele quem exige como as coisas devem acontecer. Em Atos, capítulo 17, no verso 24, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Nós dependemos dEle, Ele não depende de nós. O verso 7 diz: entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Agora o povo tinha um lugar para se reunir, adorar o Senhor, reconhecendo todos os seus feitos, para proclamar todos os seus atributos, para aprender sobre a lei, para aprender sobre os profetas. Mas não é isso que nós fazemos aqui também? Não é o povo de Deus reunido para aprender sobre a lei, os profetas. Nós já temos uma vantagem de o Messias já ter vindo, nós já o conhecemos, ele está em nosso meio. Então, esse caminhar pelos salmos de romagem, acompanhando o povo de Deus, a gente só vem confirmando que tudo aquilo era a sombra do que existe hoje. Isso chama a nossa atenção para quem nós somos como igreja. Porque nós estamos na dependência e debaixo de um Deus que é todo-poderoso, um Deus que promete e tudo cumpre. E aí nós entramos na segunda parte do texto, que é a oração, a repetição de parte da oração de Salomão. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. Se você observar aí na sua Bíblia, no rodapé tem uma anotaçãozinha que tem assim, 2 Crônicas 6, 41, 42, que é essa parte da oração de Salomão, que Salomão faz a Deus na entrega do templo. Então, se você quiser sublinhar isso aí também, quiser registrar, para depois você fazer remissão do texto, tá? Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso.
Na verdade, a gente sabe que Deus não se cansa. O que Salomão estava querendo dizer é que a partir daquele momento, a arca que representava a presença e a aliança do Senhor com o seu povo não iria mais ficar andando, se perdendo. Agora ela tinha um lugar fixo, ela tinha um templo. E aí nessa oração Salomão faz 4 pedidos. O primeiro, que Deus tomasse posse daquele lugar. Que aquele lugar fosse um lugar santo. Que ao entrarem naquele local, aquele local fosse um local de reverência à presença de Deus, à ministração da palavra de Deus, não diferentemente de hoje. O local não é santo porque ele tem uma placa de igreja pendurada do lado de fora. O local é santo porque os santos do Senhor, os escolhidos do Senhor, se reúnem para lhe prestar culto, quando ele diz que, estando 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria presente. Então esse lugar é santo por conta disso. O templo era santo por conta disso. Salomão faz um segundo pedido, que os sacerdotes fossem homens que observassem e cumprissem a lei. Fossem homens santos, separados para o serviço na casa do Senhor. Todos os servos do Senhor, separados pelo Senhor, devem observar os princípios bíblicos do serviço. Por isso eu falo tanto, muitas vezes, da questão do servir, do serviço, do privilégio que é servir. Nós, pecadores, sendo chamados por um Deus santo para servir ao seu povo. O terceiro pedido é que o povo se confortasse e se alegrasse com o cumprimento de todos os preceitos realizados no templo. Nós chegamos aqui e precisamos ter essa alegria, esse conforto de, apesar de tudo, apesar da minha vida, eu estou na presença de irmãos que querem meu bem, na presença de um Deus santo que tomou a minha vida, comprou a minha vida para Ele, e é Ele que conduz a minha vida. E por isso a gente deve se alegrar, né? Nós lemos nos salmos anteriores, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse é o espírito que nos deve mover quando a gente vem estar presente para prestar o nosso culto a Deus. Mas tem um quarto pedido, que não fosse desprezado o rosto do seu ungido, que era o rei e que apontaria para o trono eterno. Ou seja, Salomão está falando, olha, não despreze o teu ungido para que a sua promessa se cumpra. E essa promessa foi cumprida em Cristo. Lembra que ele diz que os seus descendentes deveriam cumprir para que o permanecesse no trono? Na história, se a gente ler lá em Crônicas, em Reis, a gente vai ver que vários reis fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Mas Jesus foi o único que cumpriu. E Ele se assenta no trono eternamente. Mas todos esses pedidos de Davi tiveram como resposta todos esses pedidos de Salomão tiveram como resposta de Deus a lembrança agora que Deus os faz da promessa que Ele fez a Davi. Diz, o Senhor jurou a Davi com firme juramento
e dele não se apartará. Um rebento de sua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Lá em Hebreus 4, no capítulo 15, vai dizer que o Senhor Jesus, em tudo, ele foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele foi o único que cumpriu a lei na íntegra, e por isso ele se assentou no trono, e ele vive e reina para todo sempre. Amém? O Senhor Jesus, ele cumpriu perfeitamente a lei, ele ressuscitou, ele se assentou no trono, e ele é o descendente prometido de Davi. Em decorrência desse cumprimento dessa promessa, Deus faz mais promessas, e que essas promessas que agora nós vamos ler, elas só fazem sentido depois da vinda desse descendente de Davi, esse que se assentaria no trono. Pois ele diz, a partir do verso 13: pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois o preferi. Algumas semanas atrás eu dei uma orientação quando a gente ia começar a estudar os salmos, esses salmos de romagem, e eu falei, olha, procure enxergar sempre o que a gente lê de uma forma espiritual e eterna na palavra de Deus. Não agora para o momento, porque até que aquilo que eles viviam naquele momento já apontava para algo eterno. Se cumpriu. Hoje a gente vive parte ainda do eterno. É aquela tensão do já e do ainda não que a gente sempre fala que existe na teologia, mas vamos tentar olhar as coisas sempre de forma espiritual e eterna. Abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. Jesus é o pão que desceu do céu, dado por Deus Pai. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis, um povo de sacerdotes nele, um sacerdócio real. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, no verso 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele continua cumprindo a sua promessa. Ali farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Lá Jesus nasceu. Cobrirei de vexame os seus inimigos, sobre ele florescerá a sua coroa. Foi o Senhor Jesus que, diante dos seus inimigos, foi morto, crucificado, mas foi ele que ressuscitou. Ele ressuscitou e pôs o vexame sobre a cabeça dos seus inimigos. Todas essas promessas foram cumpridas e, por isso, podemos crer com alegria em todas as promessas de Deus para o seu povo. Nós alegremos em nos reunirmos, exultemos de alegria, demonstremos esse mesmo amor a Deus, como Davi, que nem o Senhor Jesus conheceu, mas vivia na esperança, na sua promessa. Nós o conhecemos e sabemos do seu sofrimento, da sua humilhação, da ira suportada de Deus Pai, da cruz, onde Ele pagou pelos nossos pecados, quando nós não merecíamos essa graça. Então, irmãos, nós só temos razão para
reavivar a nossa fé, a nossa esperança, de ser igreja, de viver igreja. Só que não pode ser de qualquer forma, nem da forma que a gente entende, porque Deus é um Deus de unidade. E é isso que vai tratar o Salmo 133, que diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Houve um tempo que o povo de Deus, as tribos de Israel, elas eram meio divididas. Principalmente lá no período do livro de Juízes. Se vocês lerem o livro de Juízes, vocês vão ver que cada um fazia o que bem entendia. Ali eles desconheceram a Deus. Depois veio o período da monarquia, e essa divisão ficou aparentemente encerrada. Mas na última mensagem, eu falei sobre aquela divisão do Reino do Norte, Reino do Sul, de Jeroboão, de Roboão, depois da morte do rei Salomão. Então, quer dizer, o povo sempre acabou se dividindo de alguma forma. Mas o propósito de Deus é que seu povo estivesse unido e em unidade, não só física, mas espiritual. O salmista vai usar duas figuras aqui para expressar essa unidade. Uma é a do verso 2, que ele diz: é como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. O derramar do óleo na unção dos sacerdotes, nós já falamos sobre isso aqui também. O óleo era derramado, simbolizando o derramar do Espírito Santo sobre a pessoa que exerceria a função de sacerdote, profeta ou rei. Esse óleo, ele tinha uma receita dada pelo próprio Deus, está lá em Êxodo, capítulo 30, dos versos de 22 a 25. Esse óleo escorria por todo o corpo e ia até a orla inferior da roupa do sacerdote. O óleo abraçava todo o corpo como um sinal de unidade, como se estivesse tomando todo aquele corpo. Essa sensação de unidade não tem que ser uma sensação, mas Paulo também nos exorta a questão da unidade, lá em Efésios, e é algo que precisa ser vivido pela igreja. No verso 3 ele vai dar uma outra expressão de unidade. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Essa figura de unidade do orvalho do Hermon, se a gente for pesquisar e ver no mapa, um ponto era muito distante do outro. E o Hermon, ele era mais alto. E parte do tempo ele era coberto de neve, o seu pico. E ali no evaporar, quando o vento levava, vinha aquele orvalho até Sião. Querendo dar essa expressão também de unidade, conforme aquele orvalho ia regando todo aquele trajeto até Sião, como se estivesse unindo um ponto a outro. Essa questão de unidade para o povo de Deus é algo de tamanha importância. O Senhor Jesus disse que, lá em João, no capítulo 13, no verso 35, ele diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros.
Quando a igreja se forma, lá em Atos 2, a gente tem essa informação, a partir do verso 42 até o verso 47, mostra para nós como se vivia a igreja e como era essa unidade, como eles viviam essa questão de unidade. Diz assim, Atos 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O modo de viver, a expressão da unidade, na dependência de Deus, no amor de um pelos outros, fazia com que Deus acrescentasse o seu povo. Então a igreja não cresce porque eu prego, porque o João prega, porque o Ângelo prega, porque qualquer outro homem prega. Não é por conta das nossas mensagens. A mensagem ela só serve para edificação do corpo e para a glória de Deus, para instrução, para capacitação. Mas o que expressa a unidade de ser um povo de Deus é o modo como se vive. É o amor de uns pelos outros. É viver como discípulo. Viver unidos os irmãos só é possível pela presença do Espírito Santo. E todos aqueles que são convertidos são habitados pelo Espírito Santo. Principalmente porque essa unidade é formada por pessoas que são totalmente diferentes. Então, se não houver uma ação do Espírito e amor de uns pelos outros, é impossível a gente conviver aqui dentro. A presença do Espírito Santo em nós é que permite que nos amemos, apesar de nós, apesar das nossas diferenças, apesar de sermos quem nós somos. O povo de Deus precisa sentir prazer estando uns com os outros, demonstrando carinho mútuo e provendo bem-estar dos outros com serviços mútuos, todos servindo uns aos outros. Ser igreja é conhecer e viver o Senhor Jesus. Se vivermos Cristo Jesus e a sua igreja, agiremos com alegria, teremos satisfação no cumprimento do que vai dizer o Salmo 134, que diz assim: bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Esses dois primeiros versículos têm uma exortação para os servos do Senhor bendizerem o seu nome. O trabalho na casa do Senhor, lá, naquele tempo, ele não parava. E a finalidade de passar o tempo bendizendo ao Senhor tem o propósito de não se ter conversas inúteis na casa do Senhor. Lá em Efésios, no capítulo 5, de 18 a 21, vou até ler. Se você quiser abrir aí a sua Bíblia, abra aí em Efésios, no capítulo 5, versos 18, diz assim:
E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo, nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Os levitas, eles tomavam conta do templo, das coisas do templo no turno da noite, para que elas não fossem profanadas nem saqueadas. Cuidavam para que o fogo do altar não se apagasse e conduziam vigílias. Lá em Lucas, inclusive tem uma citação no capítulo 2, no verso 36 e de 37, diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com o seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. Erguei as mãos em santificação, em louvor, em adoração, bendiga o Senhor. Verso 3: de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Deus, Criador do céu e da terra, nos abençoando, o que mais nós podemos desejar. Hoje eu estive com um amigo que, no almoço, e ele falou que em uma viagem agora recente aos Estados Unidos, ele participou de uma célula e foi na igreja de uma prima dele, que eu vou me reservar a não falar o nome da igreja, apesar de ser uma igreja muito conhecida. E ele falou, interessante que assim as orações era para legalização de documentos, para empreendimentos. Acho que é por causa da localização. Eu falei, não. É porque o povo desconhece Deus, se desconhece, não entende que já foram abençoados e ficam pedindo coisas tão transitórias que se esquecem daquilo que é eterno. E aí por isso não oram pela santificação, não oram para serem libertos de determinados pecados e ficam pedindo coisas para viverem nos Estados Unidos. Então, se o povo de Deus já reconhece ser abençoado com a maior bênção, que é a salvação, vive essa vida para a glória de Deus, com aquilo que Deus permite ter. A gente não precisa de mais nada. Trabalhe, estude, mas para a glória de Deus. Não viva 1 centímetro da sua vida sem que seja para a glória de Deus, sem que naquilo que você faça seja para glorificar a Deus. Então nós vemos um Deus da promessa, um Deus que conduz a história e opera anunciando a promessa, cumprindo-as integralmente, e a mais importante foi que eu acabei de falar, da salvação em Cristo Jesus, cumprida na sua vinda, morte e ressurreição. Ainda aguardamos a sua volta. Ele prometeu, vai acontecer, porque todas as promessas até agora se cumpriram, não seria essa que seria deixada para trás. Não há qualquer razão para o povo de Deus duvidar ou não viver aquilo que Deus determina e que reflete o cumprimento de suas promessas. O modo de vida do cristão vai confirmar a sua vocação e a sua eleição. O apóstolo Pedro também diz isso. Se o seu amor ao Deus Trino, o seu amor à igreja é expressado no seu modo de vida, saiba que você de fato é um escolhido, você é um salvo em Cristo Jesus.
Mas isso também vai refletir o Deus da unidade que vive em nós. A confirmação dessa nossa salvação também é expressada por essa unidade que é produzida por Deus no meio do seu povo, não só de fisicamente, de estarmos uns com os outros, mas espiritualmente. Naquilo que eu penso para o meu irmão, naquilo que eu quero para o meu irmão, naquilo que eu posso auxiliar ao meu irmão. Porque esse é o Deus da igreja, o Deus que abençoa os que o amam e o obedecem. Como consequência, somos abençoados com contentamento de vida, com esperança na vida eterna. Viveremos aqui para agora bendizer e glorificar o seu nome e cumprindo a prestação de culto que Ele nos chama como igreja. Tudo isso que nós vimos, a gente só vê acontecendo hoje por meio da igreja. Afinal, a igreja é formada por esses homens alcançados pela verdade da promessa, que vivem em unidade, em amor pela igreja, como o corpo de Cristo, prestando o verdadeiro culto a Deus. Esses somos nós. Mas precisamos viver a igreja. Precisamos viver Cristo. Não só conhecer, mas viver. Ser igreja. Mas não só esses salmos, como todo o Antigo Testamento, eles apontavam para a realidade em Cristo Jesus. E Ele veio, de fato, nele tudo se cumpriu, mas o próprio Senhor Jesus anunciou que Ele vai voltar. Ele mesmo falou de uma realidade futura na eternidade, para a qual tudo que nós vimos hoje aponta que é encontrado nele, com Ele, na sua Santa Igreja. Assim como nenhum desses homens que hoje nós citamos na história, de Davi, de Salomão, ou qualquer outro homem que a gente procure na Bíblia, nenhum deles tem mérito para serem escolhidos por Deus. Nós não temos nenhum mérito para sermos escolhidos por Deus. Então, se hoje você também está aqui, mas você ainda não teve esse encontro com o Senhor Jesus, se você ainda não é batizado, se ainda você não se converteu ao senhorio de Cristo, saiba que essa pode ser uma palavra onde Ele te chama. Ele te chama para ser incluído nesse corpo com os demais pecadores, a quem Ele dá esperança para uma vida eterna com Ele. Estamos falando da eternidade. A eternidade é um tempo sem fim, onde o próprio Senhor Jesus diz que com Ele estarão na glória. Sem Ele é um tempo eterno de choro e ranger de dentes. Então, ouça o seu chamado, venha ter comunhão com esse Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um Deus que cumpre todas as suas promessas, que te une aos demais irmãos por meio do Espírito Santo, independentemente de quem você é ou de quem você foi, porque Ele é um Deus que Ele te chama, Ele te restaura e Ele te guarda a tua igreja. Amém?